Boa noite a todos e a todas. Eu e a doutora Mari hoje vamos conversar sobre desfraude, que foi um tema que é tão importante, é tão presente no consultório e gera bastante dúvida das famílias, né, Mari? Uhum. Então, foi o tema que a gente escolheu hoje para conversar um pouquinho. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandando que a gente vai respondendo também. Isso. Aí apresentar, então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Júlia, sou pediatra, tenho especialização em neonatologia e também atuo no consultório, aqui em São Paulo. A doutora Mari é pediatra e nefrologista pediátrica, atua em Belo Horizonte, tanto em UTI pediátrica quanto consultório, né, Mari, também. Isso. E, E pode falar. não, eu acho que a gente podia também falar do nosso projeto, né? Que é o Papo de Pediatra. Hoje nós estamos inaugurando o nosso projeto. Então, eu e a Ju vamos toda semana fazer lives com temas que são comuns em consultório de pediatria, que são temas que trazem muitas dúvidas para as famílias. E nosso objetivo aqui é trazer informação de qualidade, né? Eu acho que a gente tem que usar a rede social a nosso favor, né? Já que a gente estuda tanto, né? Nós duas, né? Eu tenho mestrado, tenho doutorado, Ju, você já tem mestrado, né? Ou vai defender Estou ainda? fazendo, A Ju está fazendo. Então, assim, eu acho que nosso objetivo é esse, é disseminar a informação de qualidade. E a cada quinta-feira também, às vezes vai ser só nós duas, às vezes nós vamos chamar alguns colegas para fazerem lives com a gente. Na quinta-feira que vem está confirmada a doutora Denise Brasileiro. Nós vamos abrir o Agosto Dourado, né, com uma live junto com ela, que é uma pessoa também sensacional. Então, vamos começar, né, Mari? Eu acho Sim. que falar sobre uma introduçãozinha, né, sobre Uhum, desfraude. Tô vendo aqui uhum. que já tem várias mamães do consultório também aqui. Que legal. E devem ter também. É uma dúvida muito comum, né, entre as famílias, em que momento Sim. iniciar. Uhum, Então, assim, para começar, né, uma breve introdução sobre esse período do desfraude, uhum. que se a gente for pensar como definição, então seria aquele período, né, que o bebê para de usar a fralda e Isso. começa a ter controle sobre a musculatura, que a gente chama de esfíncter, que é o quê? São os músculos, né, do assoalho pélvico que controlam a saída, né, o Uhum. segurar e o soltar, o xixi e o cocô. Então, Isso. é um período que o bebê começa a adquirir esse controle, e não só o controle motor e neurológico que acontece nesse período, mas ao mesmo tempo o bebê está passando, que agora é uma criança já, né? A criança Sim. está passando por uma série de transformações também comportamentais, Isso. que vão além desse controle físico que ele começa a adquirir. Então, são alterações, né? São aquisições, na verdade, Isso. de autonomia, de saber pedir o que quer, de saber, né, comunicar. A comunicação já está ficando nesse período muito mais avançada do que quando, né, era um bebê menor. Então, o bebê, além de adquirir esse controle, ele adquire essa nova autonomia, né? E esse desafio do desfraude, ele surge nesse período. E todo mundo, Isso. acho que quem tem filho aqui, que já passou por isso, sabe que é uma idade desafiadora, né, Uhum. Mari? Isso. Então, esse período ele chega com várias questões e muitas dúvidas. Então, Uhum. acho que como uma breve introdução, que for tendo também. Dúvida. Oi? Quem tiver dúvida também, é só a Pode. gente vai perguntando que a gente vai respondendo. Isso. É, eu queria Que, também. Mari. Pode falar. Não, não, pode falar. Acho que como, assim, né, como uma introdução seria isso. E aí, Uhum. a primeira pergunta, né, que, que eu acho é interessante você. Então, hoje eu vou mais aprender aqui, né, Mari, Ô, com você. gente, que é isso? Então, vamos conversar um pouquinho sobre.
a primeira dúvida comum, né? Quando iniciar? Qual é a idade certa? Existe uma idade certa? Eu preciso estar olhando ali exatamente o tempo? Ou isso acontece num período mais prolongado, vamos dizer assim, Mari? Como que é? Então, vamos lá. Eu queria só falar uma curiosidade aí na introdução, que a gente é uma palavra que caiu em uso, né? Que é a questão da palavra desfraude, né? Mas só uma curiosidade, ela é uma palavra que nós vamos acabar usando, a gente usa com os pais, usa no dia a dia, mas é uma palavra, se você for entrar no dicionário, ela não significa isso, né? O desfraude significa, se a gente entrar no dicionário, tipo hastear uma bandeira, abrir as velas de um barco, só, só, só de curiosidade, popularmente a gente acaba chamando de desfraude, né, de desfraude. É, conta, que eu acho que é interessante, nós vamos falar durante essa live toda, acho que nós vamos repetir várias vezes. É um processo natural, é um processo espontâneo, é um processo que não é o pai, não é a mãe, não é a vizinha, não é o avô, não é a avó, não é a escola, não são eles que vão definir quando que vai ser iniciado esse desfraude. Quem vai demonstrar que tem sinais para isso vai ser a criança. Então, quanto à idade, não existe uma idade mágica. Nossa, fulano já está com 2 anos de idade, está na hora de a gente começar o desfraude. Não existe essa idade mágica. O que a gente sabe? A gente sabe que, em média, as crianças retiram as fraldas por volta de uns 2 anos de idade. Então, isso depende muito de cultura, sabe? Então, assim, antigamente, se você for pensar que antes as mães ficavam mais dentro de casa, né? As crianças às vezes tiravam até mais cedo, porque tinha alguém supervisionando ali o tempo todo. Hoje, existem estudos que mostram, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, em que as famílias, né, as mães, os pais trabalham, que as crianças tendem a retirar até mais tardiamente, porque às vezes você precisa de uma pessoa ali que esteja preparada, que esteja guiando essa criança durante esse processo. Então, não existe uma idade mágica, mas a gente sabe que a partir dos 2 anos, em média, as crianças começam a se interessar por esse processo de retirada de fraldas. Então, que é uma idade para a gente começar a atentar para os sinais que essa criança pode vir apresentar ou não da retirada de fraldas. Seria uma idade inicial e não Não, entre aspas, uma obrigatoriedade de já não, começar o processo, né, Mari? isso, Ao isso. redor dessa idade, eles conseguem ter esse controle, essa noção maior, né? Isso, Essa sensibilidade maior, né? isso. E isso eu acho importante também colocar para os pais, que a idade, ela é, pra gente, é um norte, Uhum. Só o mas não é norte. definidor. E Isso. aí, que esse período é comum ver ele ao redor de 2, 3, 4 anos. Tem criança que, né, mais perto de 2 anos, tem criança que vai Uhum. mais para frente, enfim. E agora a outra questão importante é quais são os sinais, né, que essa criança está pronta. Uhum. Quais seriam os sinais para a gente observar, então? Aí só um parêntese aqui que eu lembrei de uma pergunta de uma seguidora, que eu acho que é interessante a gente falar, que o desfraude realmente é um processo natural, é um processo espontâneo, quem vai guiar é a criança, mas isso não significa tipo assim, que a criança sozinha simplesmente num dia ela vai tirar a fralda e tá preparada para aquilo. Não, né? Essa criança vai demonstrar os sinais, vai demonstrar o interesse, mas cabe aos cuidadores a apoiá-la, a ajudá-la, a mostrá-la como que deve ser feito. Né? Então, assim, então aí a pessoa perguntou, então quer dizer que a gente não precisa, é natural, a gente não precisa incentivar. Não, tipo assim, uma coisa não exclui a outra. É um processo natural que precisa do apoio e do incentivo dos cuidadores, né? A criança, ela não vai saber que de uma hora para outra ela vai baixar a calça, tirar a fralda, pode sentar no piniquinho ou onde for, que a gente vai falar mais para frente, quais são os dispositivos escolhidos, né? Mas então, Quando, vamos falar de alguns dos sinais mais importantes, assim.
Tá, né? os marcos, a gente tem três tipos de marcos que a gente tem que prestar atenção nesse momento, né? Que aí a gente fala assim, não necessariamente eu preciso que tenha todos esses critérios preenchidos, nossa, eu preciso, nossa, principalmente quem mexe com a área exata, né? Deixa eu fazer uma listinha, tem que fazer o checklist ali, tem que estar com todos os pontinhos ali preenchidos para começar. Não, existem três marcos, né? Esses marcos tem que estar, não necessariamente tudo presente, mas que a grande maioria sim. Então, o marco fisiológico, que a gente sabe que a partir dos 18 meses a criança já tem uma maturação dos esfíncteres, né, a partir dos 18 meses. Existem, assim, algumas exceções, às vezes, de criança que naturalmente consegue controlar, já sai da fralda por volta de 18 meses, antes dos 2 anos, mas isso não é uma questão forçada. Eu acho que é importante a gente lembrar que a criança mesmo que espontaneamente passa a ser pelo processo. A gente também não pode frear o processo se essa criança ela demonstrar os sinais antes, né? Critérios motores, né? A criança tem que ser capaz de andar até o banheiro, a criança tem que ser capaz de tirar sua própria roupa, de sentar no vaso sanitário ou no piniquinho, onde for, né? Tem uma capacidade de entender comandos, então, em 2 etapas, filho, tira a calça, senta no pinico. Isso é um comando de 2 etapas. Tem que ser capaz de mostrar que tem desejo de fazer xixi, de fazer cocô. Os marcos comportamentais ou cognitivos, então, é próximo dos 2 anos, então é uma fase que a gente costuma falar que é até uma fase difícil, né? Que é a fase que a criança está ali adquirindo sua independência, adquirindo uma personalidade, mostrando que ela é independente, que ela não depende tanto assim dos pais. Então, ela está numa fase de oposição, numa fase de dizer não. Então, é um dos marcos daquela criança que tem capacidade de dizer não, de se opor. Só que então é importante a gente passar um pouquinho dessa fase, porque se a gente for tentar tirar a fralda nesse momento de oposição, pode dar um embate aí. Nosso objetivo não é ter embate. E ela tem que ser capaz de imitar comportamentos. Então, assim, eu costumo falar para os pais: a gente não pode ter vergonha, né? Eu nunca tive vergonha de usar o banheiro na frente dos meus filhos, porque acaba que os filhos aprendem por imitação. Acaba que o meu mais novo é mais fácil, porque aí ele vê o irmãozinho mais velho fazendo cocô e xixi, então para ele tem sido natural perceber isso. E então são basicamente esses marcos aí. É, e o que é. Não precisa falar mais para frente a questão. E também passar algum tempo com a fraldinha seca, né, Mari? Você observar que a criança Isso, consegue ter esse isso. controle, né? Isso. Outra coisa que eu esqueci de falar também, a criança tem que se sentir incomodada com aquela fralda. Então, assim, mas ela não demonstra que não está incomodada, então beleza. Se ela não está incomodada, é porque realmente ela ainda não está preparada. Então, por exemplo, o meu mais velho, eu comecei a perceber que ele estava dando sinais de que ele precisava. O meu mais velho saiu como é que foi? Com 2 anos e 11 meses, quando que ele saiu da fralda. Eu comecei a perceber foi porque ele começou a ficar incomodado. Então, assim, a fralda tava mais molhada, então ele já pedia para tirar, estava ficando incomodado. E foi quando eu pensei, não, então a hora vai ser agora. E aí eu cheguei na escolinha, eu lembro, não esqueço até hoje. Eu encontrei com a professora, eu falei assim, eu acho que o Miguel está. Ela leu minha mente. Não, também concordo. Eu acho que ele está preparado para sair da fralda. E agora o meu novinho de 2 anos e 7, não acho. Ele ainda está assim, muito imaturo. Eu acho que vai demorar ainda esse processo aqui. E é manter a tranquilidade. A gente não precisa de ficar ansioso com isso. Eu sei que a gente acaba ficando, mas não é preciso. Né? Quantas pessoas que a gente conhece que não saíram da fralda porque não tem, né? Se alguém não conseguiu sair é porque realmente tem algum problema neurológico, que aí a gente precisa de investigar. E aí também nessa fase, né, dos sinais que a gente também vê que eles estão prontos, eles, além de conseguir, eles já conseguem nomear, né, xixi, Isso. cocô,
às vezes com outro nome, não exatamente com esse nome, mas falando sobre isso. E, Isso, e então essa capacidade de nomear e essa capacidade de tentar explicar para os pais que tem alguma coisa ali que está incomodando é importante. Teve até a isso. pergunta de uma de uma seguidora que era sobre isso, que o filho está em torno de 3 anos, né? O filhinho Uhum, dela. Então, se já vamos começar, vamos esperar os marcos. Então, a resposta seria essa, né, Mari? São uhum. as duas coisas, né? Sim, Dentro dessa idade que a gente falou, dentro desse isso. período, você vai observar os marcos. Então, não é porque tem 2 anos, porque tem 3, que eu vou ter que ir lá e acelerar o processo. Nessa idade, eu vou parar e vou ficar atenta aos sinais que essa criança está apresentando. Isso, E, lógico, junto com o pediatra, né? Também vendo ali isso. os marcos de desenvolvimento, os marcos motores que essa criança está atingindo. Agora, outra coisa que é importante também, não significa também que a criança não está preparada, também eu vou ficar parada. Não, eu posso fazer algumas coisas, tipo assim, comprar uns livrinhos, né, começar a ler historinhas a respeito do assunto, até para mostrar para a criança começar a identificar, entender, se mostrar, né, se mostrar interessada, né? Isso que você falou também é importante antes, que você falou para a gente não ter vergonha Uhum, e eles aprenderem por imitação. Tanto ver a mãe ou o pai, né? Cada um faz de uhum, um jeito diferente, então vão até o banheiro. Ah, e nessa idade também outra coisa importante, né, Mari? Eles começam dos marcos, né, de comportamento, eles já começam a aprender que o banheiro é um lugar para fazer determinadas coisas, né? sim, sim, Começam a ter essa ligação. Não, então o banheiro, as pessoas fazem xixi, fazem cocô, tomam banho, lavam a mão. Eles começam a ter essa percepção também, né? isso, Mais nítida de que ali está isso. acontecendo uma coisa que eu não faço fora dali, né? Isso, verdade, isso mesmo. Agora eu acho que então em relação a identificar os processos, os sinais, né? É esse Uhum, processo todo, tanto em uhum, relação à idade quanto em relação à observação, né? uhum, Então, sim, junto à família, ao pediatra, se tiver dúvida também conversar, pedir ajuda em relação a isso. uhum, Agora, então a família observou os sinais e o bebê tá, o bebê não, a criança está nessa idade já, né? Por isso. observar os sinais. Então, como proceder? Como que nós vamos fazer, Mari? Uhum. Então, para a gente preparar, a primeira coisa que a gente vai fazer é também a gente tem que ver se a gente tem que estar disponível para aquele momento, né? Não adianta a gente, beleza, meu filho está preparado, mas eu não estou preparada. Eu preciso de saber que nesse período, e assim, depende muito da criança, tem criança que demora uma semana, tem criança que demora um mês. Por exemplo, meu menino, talvez por ter permitido o mais velho a ter essa maturidade, ele demorou uma semana para conseguir o processo. Né? Então, isso pode acontecer às vezes. Se a gente consegue muito precoce, pode acontecer às vezes da criança não demorar porque ela não tava, realmente ela não estava preparada. Mas primeira coisa, eu tenho que estar preparada. Segundo, quem que são os cuidadores dessa criança? De preferência, tentar ser a maioria das vezes essa mesma pessoa, para não causar confusão para a cabeça dessa criança. Segundo, tem que combinar entre os cuidadores quais vão ser o vocabulário que eles vão usar, se todo mundo vai usar cocô, xixi, se vai falar o nome, a genitália, se vai chamar pepeca ou vai chamar mesmo vagina, ou você vai chamar pênis, ou falar piu-piu. Então, assim, todo mundo tem que usar o mesmo vocabulário, porque senão vai causar confusão na cabeça da criança, porque cada hora um vai falar de um jeito. Outra coisa, começou, começou. Não significa, hoje eu comecei, não, hoje está muito corrido o dia, eu não vou, não. Amanhã a gente continua. Não, começou para não causar também transtorno ali para a criança não ficar confusa. Tem que traçar ali as suas metas até essa criança passar por todo o processo. Outra coisa que eu acho que é interessante, conversar com a escola, né? Então, assim, você sentiu que essa criança está preparada, você conversa com a escola. Olha, porque
a criança vai ficar pelo menos metade. Tem criança que fica no integral, tem criança que fica metade do tempo na escola. Conversar, olha, eu tô achando que ele está preparado, vamos começar, né? É, e outra Ô, Mari, coisa que eu acho que não, pode falar. é importante a gente falar. E ainda existe, infelizmente, existem algumas escolas ainda que fazem o desfraude coletivo. Isso, gente, se acontecer em qualquer escola de qualquer filho, assim, isso não pode acontecer. Na verdade, se a escola falar isso, a partir do segundo semestre nós vamos começar a campanha de desfraude, não existe isso, né? Cada criança tem seu tempo, cada criança tem o momento que vai acontecer, né? Então não adianta fazer o projeto de desfraude coletivo, isso vai dar errado, né? É, outra coisa, porque eu acho que é importante a gente ressaltar, uma criança que vai começar esse processo, ela não pode estar passando por transição na vida dela. Então, por exemplo, ela não pode estar passando por uma chegada de um novo irmãozinho. Muitas crianças regridem até nessa época, né? Não podem estar passando por uma perda de um ente querido, ou até de um animal de estimação, passar por mudança de casa, mudança de escola. Então, assim, tem que estar no momento que a vida da criança esteja mais tranquila, né, para passar por A isso. rotina dela também, né, Mari? Isso, Seja mais tranquila, mais organizada, né? isso. A rotina para a criança, em geral, né, em tudo na vida da criança, já faz uma grande diferença, tanto em questão, a gente pode falar em outras lives, né, de alimentação, de birra, de sono, faz toda a diferença. Então, essa criança precisa de uma rotina até para ela entender sobre o processo, né? E também, Hum, mas pode falar. acho que além disso, de estar essas observações, então, né, todas, das Uhum, pessoas falarem a mesma língua, de terem os cuidadores também serem pessoas que estão sempre ali vendo a criança, os mesmos cuidadores, não fazer essa questão. Só a uhum, escola começa e você não consegue, né, continuar em casa, uma coisa mais integrada, que é importante ressaltar, todo mundo mais alinhado, uhum. né? Para também não confundir a Isso, criança, né, Maria? Então começou, vamos para frente, vamos indo, né? Porque isso também às vezes causa isso, uma confusão mesmo, né, na cabeça da criança. E isso. outra coisa que é importante, né, Mari, também é em relação ao local adequado, né? Então ter um Hum, piniquinho ou um assento no vaso que você consiga apoiar os pés, né? Então, pôr um banquinho. isso. De fácil acesso para a criança, né? Então, assim, começou. Ah, eu acho que meu filho está preparado, já conversei com todo mundo lá em casa, tá tudo ok. Então, qual que vai ser o nosso passo agora? É preparar o ambiente, né? Então, assim, é o que eu gosto muito de falar. Convida a criança para. Primeiro, também outra coisa, conversa com a criança, né? Porque também não adianta eu na minha cabeça e na minha família, amanhã nós vamos tirar a fralda, mas ninguém. Todo mundo sabe que vai tirar a fralda, mas a única que tem que se interessar, que se importar com isso, não sabe que é a criança. Né? Então, no outro dia já tirou a fralda e ninguém avisou para ela que, que ia acontecer. E o corpo é dela, né? Quem manda no corpo dela é ela. Então, eu acho que é até importante, por exemplo, semanas antes, já senti que meu filho está preparado, semanas antes, já ir conversando sobre isso, ó. Tá chegando a hora, vamos marcar, faz um calendário, marca um X lá no calendário para a criança entender que vai começar o processo. Chamar a criança para ir no shopping, onde for, até online mesmo. Escolhe o piniquinho. Qual o piniquinho que você quer, filho? Aí vem aquela questão, qual usar, né? Qual dispositivo? Vou usar pinico, redutor de assento, escadinha, para o menino mictório, né? Que tem até um sapinho bonitinho. Gente, assim, o ideal seria o piniquinho. Por quê? Porque a criança é no chão, fácil acesso, a criança já senta, já apoia o pé no chão, beleza, mas infelizmente isso não é regra, não tem jeito a gente saber. Por exemplo, aqui em casa, eu comprei os três para meu filho, até ele decidir em qual que ele ia. Então, o que que aconteceu? Ele foi primeiro no pinico, aí depois ele começou a usar o mictório, que ele queria, eu usava o mictório e fazia o cocô no pinico.
Mas o que estava acontecendo? O que pode acontecer muito no menino, que eu acho que é importante a gente falar. Por que que eu tenho que ensinar o menino a fazer xixi sentado? Porque se a gente não ensina ele a fazer xixi sentado, ele vai ter uma resistência, às vezes, a fazer cocô. Aconteceu isso aqui. Mas também outra coisa, não é regra. Eu não preciso também falar assim, nossa, e agora? Meu menino aprendeu a fazer em pé, gente. Não é uma regra, é o ideal, mas. Então, por exemplo, meu menino aprendeu a fazer xixi em pé. Foi o que ele aceitou naquele momento. Depois, aí ele não saiu, ele demorou para sair do cocô, mas saiu depois. Foi tranquilo. É só ir conversando, mostrando, né? É, e não Apresentar forçando. positivos, Apre- né? Para a criança Isso. ficar à vontade, né? Uhum, isso. E outras coisas, além de fazer, levar para comprar, vamos lá comprar calcinha, vamos lá comprar cuequinha, vamos escolher de que você quer, né? O menino gosta dos super-heróis, as meninas gostam das princesas, vamos lá escolher. Tem que ser um evento legal para eles. Compra os adesivos. Então, toda vez que a gente for no banheiro, não precisa ser, porque na hora que ele fez o xixi ou fez o cocô, não. É só de ir no banheiro, só dele sentar no banheiro, de ir lá no banheiro já tá ótimo. Já leva o adesivinho para ele achar legal ir no banheiro. Outra coisa, no início, não precisa ser para fazer o cocô e o xixi, senta de roupa mesmo, ele precisa aceitar sentar no pinico, senta com ele, deixa ele sentar, você senta, ele senta, para ele entender qual que é o objetivo é, daquele pinico ou daquele redutor de assento, o que for. Por exemplo, tem criança, aí eu tô falando, aí voltando, tem criança que vai preferir às vezes o redutor de assento com a escadinha do que usar o pinico. Apesar que a grande maioria tem medo, porque a privada é muito grande, né? Então elas acham, e tem a descarga, então elas acham que vão ser engolidas pelo vaso sanitário. Mas aí cada criança é de um jeito. Outra coisa, a gente não pode demonizar, por exemplo, o cheiro do cocô. Né? A gente muitas vezes é nosso, é instintivo nosso. Às vezes a gente vai, nossa, que cocô fedido que você fez, nossa senhora, pelo amor de Deus, não. Só que o que acontece? A criança vai começar a ficar com vergonha de fazer cocô, né? Então, o que é o ideal? É a gente tratar com toda naturalidade. Verdade. Outra coisa, tratar com naturalidade a fralda. Por quê? Pode acontecer, a gente não vai nesse processo e fala assim, você já tá grande, fralda é coisa de neném. Ficar... Não. Por quê? O que pode acontecer? Às vezes o processo pode não dar certo naquele momento e para a criança vai ser frustrante, para a criança vai ser humilhante, às vezes ela voltar para a fralda. Então a gente tem que deixar a fralda ali quietinha, no canto dela, que se precisar dela a gente vai usar. E não tem problema, às vezes, se dar errado, a gente parar, pensar, não, não tá dando certo. Vamos esperar um mês? Vamos. Conversa com a criança, olha, eu tô achando que é melhor a gente esperar um pouquinho. E aí, beleza. Tem uma pergunta aqui da Mariana, deixa eu ver o que ela perguntou. Minha filha de 2 anos está fazendo acompanhamento com fone para questão da fala. Até que ponto a fala interfere no desfraude? Mari, o meu menino mais velho, né, também tem um atraso de fala, né, que foi a apraxia. Depois a gente podia até fazer uma live disso, que acho que é interessante. E realmente ele teve dificuldade, ele não nomeou para mim cocô, nem xixi na época da retirada, mas ele mostrou outros sinais, que foi um incômodo, né, da fralda, ele não queria mais usar, eu sentia, né, qualquer coisa, um pouquinho de molhado que ele estava com a fralda, ele já queria tirar essa fralda, né? Então, assim, o atraso na fala pode dificultar um pouco, sim. Às vezes pode ser que demore um pouco mais, mas nada que a criança se adapte, a gente mesma precisa de um tempo de adaptar. Ela ainda está com 2 aninhos, né? Que ela a filha da Mari estuda na mesma escola do Gabriel, né? Então ela está no. O Gabriel está no maternal 2, imagino que ela esteja no maternal 1, né? Então espera ela passar para o maternal 2, ela está ainda muito novinha. Eu acho que uma idade que eu vejo que as crianças saem super bem da fralda quando estão lá, 2 anos e meio, 3 anos. Mas também já pode ir conversando com ela. E mesma coisa, ela tem a irmãzinha mais velha também para usar como, como exemplo, né? Mas fica tranquila, eu também tive esse problema de atraso de fala em casa, mas acabou que deu tudo certo, apesar da dificuldade da fala. Acho que é mais a questão também de deles conseguirem se expressar, né, Mari? Isso, É, isso. mas
igual a Porque gente falou, a criança pode se expressar de outra forma, né? tem outras formas, né? Vão ter outros sinais também, tanto para você perceber que ele está incomodado, quanto para a criança tentar comunicar, né, com você de outras maneiras, que aquilo ali, que ele já tá ficando pronto, né, para a Isso, época do desfraude. isso. Eu Uma tô vendo coisa legal aqui. também da gente. Alguém Oi? perguntando aqui, ficar de cócoras é um sinal? Sim, ficar de cócoras é um sinal. É um dos sinais que a criança, acho que é paciente seu, Ju, é um dos sinais que a criança já demonstra. É ficar de Às vezes eles vão para um cócoras, cantinho, né? Vão para um cantinho, vão ficam para o quietos. cantinho. E isso é o momento, às vezes, de você convidar, né, gente? Então é isso que é importante a gente saber diferenciar, que antigamente, e em alguns países, algumas culturas, ainda existe o desfraude autoritário, que a gente obriga, vai pro banheiro agora, senta no pinico e faz cocô. Não. Você percebeu que a criança está agachando e tudo, você começa a convidar, estou percebendo que você está com vontade, e vai mostrando, porque o que acontece? A criança, ela tem os sinais, começa a agachar, começa a fazer cocô, mas ela não entende que esse é um sinal dela para fazer cocô. Então ensina ela: olha, filho ou filha, eu percebi que você está ficando agachado. Você sabia que quando a gente agacha assim é porque a gente está com vontade de fazer cocô? O que que você acha? Vamos lá no banheiro, sentar no piniquinho, vamos tentar fazer? No início vai ter resistência. E aí, aos poucos, vai conversando, vai apresentando o assunto para a criança. É, tem uma outra pergunta aqui também, né? Uhum. Um prematuro extremo vai ter mais demora para desfraldar por aqui, nenhum sinal, 2 anos e 10 meses. Bem provável, né? Tanto que a É, gente, para a gente fazer o. Como é que fala, gente? Deu branco, Ju? Naquele desenvolvimento? Ai, escala de desenvolvimento? de Denver? Denver. Tanto que para a gente fazer Denver, a gente tem que fazer a idade corrigida. Então, pode acontecer, sim, de ter um certo atraso, E às né? vezes, igual a gente falou, o período ele é longo, longo assim, que a gente quer dizer, não é? Fiz 2 anos e agora eu vou disparar o É, processo da criança também. Então, entre 2 e 4 anos, é um isso, período que normalmente acontece. Tem isso, criança que começa mais cedo, mais perto dos 2 e mais raramente, né, abaixo dos 2. Mas tem criança isso. que vai mais pro 3, pro 3,5. E Sim, aí é importante a gente observar os outros sinais também de desenvolvimento, enfim. Não só esse é um deles, né? Mas isso. para ver que a criança está bem, ela vai ter outros sinais que ela vai mostrar pra gente, que ela está compreendendo, que ela já entende, que ela já diz não, ela tem outras formas de se comunicar. Então, talvez esse controle da musculatura, né, do assoalho ali, Isso. dos esfíncteres, de sentir isso. Então, eu seguro o xixi, solto o xixi, seguro o cocô, solto o cocô. Então, essa questão específica, ela tá permeada nesse intervalo, né, que a gente está comentando aqui, mas ela, enfim, o fato de não ter acontecido perto dos 2 anos não quer dizer que não vá. Não. Daqui a pouco já ele comece a mostrar os sinais. E Isso. isso E na verdade a criança pede mesmo para fazer cocô e xixi é próximo dos 30 meses, 3 anos. dois é, anos é para a gente começar a prestar atenção na criança, se algumas, que algumas já estão preparadas mesmo, né? Mas outras não. e é bom comentar também, né, Mari, que às vezes muitos têm a criança que tem a constipação, tem criança que tem questões mais orgânicas, Isso, que também isso pode interferir no processo. Então, isso. tem que olhar isso bem de perto, porque isso também interfere, né? Isso, constipação intestinal tem que ser tratada. A gente não pode começar o desfraude se a criança estiver constipada, porque vai dar errado. Outra coisa que eu converso muito, principalmente que eu mexo com crianças com uma formação renal, né, com infecções urinárias de repetição, eu oriento muito as mães no meu consultório quando tem esses quadros, às vezes não, vamos com calma, não precisa a gente ficar pensando nesse momento agora do desfraude, não. Vamos esperar um pouquinho, porque senão pode acontecer até da criança, se der alguma coisa errada ali naquele desfraude, ela começar a ter infecção urinária de repetição, porque foi retirado na época errada, né? E acho que uma coisa interessante para a gente falar também é da época, né? Então, tanto da época do ano, se isso é verdade ou se é mito, Uhum. tanto da questão da fralda noturna e diurna, Mari. Vamos falar um Uhum. pouco sobre isso? Ó, sobre a época do ano, realmente, o que acontece? No inverno, a nossa tendência é suar menos, né? Por quê?
Porque, né, é porque o nosso objetivo das nossas glândulas, quando tá calor, a gente começa a suar, a gente começa a perder líquido por outros lugares, né? Então a gente produz menos xixi. No inverno a gente produz muito mais xixi, tanto que é nesse momento que a gente vê um monte de mãe, gente, eu não sei o que está acontecendo, a fralda do meu menino não segura mais xixi, tá vazando xixi demais. Por quê? Porque ele soa menos. Então vai produzir mais urina. Então, talvez o inverno realmente não é um período adequado. Além da criança usar muito mais roupa durante o inverno, no frio a gente tem a tendência de ficar mais incomodado quando a bexiga está mais cheia, né? E também de se Então, molhar, né, de vazar pra roupinha e tá frio, né? isso. Principalmente aí, né, Ju, que deve estar. O meu marido está em Tá São baixando. Paulo, diz que tá muito frio aí. Então, A assim, Ela tá solta por aqui. Então, assim, o ideal é realmente esperar o inverno para começar esse processo mesmo. E também em relação à questão de ser primeiro a fralda diurna e depois ir para noturna. Isso. Geralmente, né, a criança vai adquirir essa percepção de bexiga cheia, bexiga vazia, o intestino tá com fezes ou não tá, vai ser durante o dia. O desfraude noturno é depois que a gente completou o processo do desfraude diurno. E normalmente, na grande maioria das vezes, não é um processo tão difícil o noturno, não. Claro, tem algumas crianças que têm anurese noturna, que já é um outro tema para a gente discutir em outro momento, que é muita coisa para falar a respeito. Mas na grande maioria das crianças, quando você percebe que essa criança está acordando seca, já está na hora de você tirar a fralda. O que que acontece? Já é um exemplo que eu vou falar aqui da minha casa e de alguns pacientes também. A criança às vezes está dormindo de fralda, então ela acorda cedo, às vezes pode acordar antes de você, e às vezes ela vai fazer xixi na fralda. Claro, é muito mais cômodo ela fazer xixi na fralda do que ela levantar e ir lá no banheiro para fazer xixi. Foi o que eu percebi aqui em casa. Então, meu menino com 4 anos, eu já estava com 4 anos e pouquinho, tinha pouco tempo que tinha feito. Foi no início desse ano, ele é de outubro. Eu comecei a perceber que ele estava acordando e na hora que ele acordava, ele fazia o xixi na fralda. Aí eu conversei com ele, Miguel, eu acho que você está preparado para. Vamos sair. Eu acho que está preparado para a gente tirar a sua fralda à noite. Ele sentiu um pouco de resistência. Não, não quero. Eu quero usar fralda. Eu falei assim, tá bom, não tem problema, mas a mamãe acha que você está preparado. Na hora que você achar que está preparado. E aí tiveram algumas noites que eu esqueci. Foi de esquecimento mesmo, foi corrido, esqueci de pôr a fralda nele e ele acordou seco, não fez xixi na cama. Então, eu falei assim, não, tá preparado, conversei de novo com ele, ele aceitou, tiramos a fralda e foi muito tranquilo. Tiveram alguns escapes, poucos escapes. E outra coisa que eu acho que é importante, que eu vejo muita mãe, às vezes angustiada, frustrada, tirei a fralda, mas ele tá tendo escape. Gente, escape é normal acontecer, né? É normal durante esse processo acontecer alguns escapes, a criança está distraída, está brincando. Então, o que que é importante nesse processo? Sempre estar convidando durante o dia a criança para ir fazer xixi de 3 em 3 horas. Claro, não é uma coisa rígida. Não, vai lá fazer. Não, você vai convidar, você vai lembrá-la de que é possível que a bexiga dela esteja cheia, porque ela tem que ter essa percepção, ela tem que ter essa noção de que ele não tem essa noção de quando a bexiga está cheia, quando está vazia. Então é bom sempre estar lembrando a criança para não haver as perdas. Agora, se aconteceu a perda, não significa que está dando errado. Então, muita mãe às vezes acha que está dando errado porque teve escape. Não, isso não significa. Com o tempo, esses escapes vão ficando menos frequentes, né? E também é importante você, quando a criança conseguir, você demonstrar alegria e, enfim, comemorar. E quando tiver o escape, também não ficar muito, né? Não dar muita atenção àquilo, Isso. né? Mostrar que é natural. Beleza, não tem problema. Vamos lá, me ajuda. Você vai me ajudar, vamos lá pegar um pano, vamos secar e deixa ela participar desse processo. Vamos lá pegar uma roupa, vamos colocar, mas como se fosse normal, não tem problema. Acontece de ter perda e para a criança ficar tranquila. Tem uma pergunta aqui. Da Mari, é preciso levar a criança ao banheiro à noite? Não, não é preciso. Então, o que acontece? Gente, sono é sagrado. Então, a gente vê muito nesse processo alguns pais que acordam a criança de madrugada, principalmente criança que tem enurese noturna, né, que é o xixi na cama,
A gente não recomenda. Até que antigamente tinha essa recomendação, mas hoje em dia a gente não recomenda porque você vai estar atrapalhando a qualidade de sono dessa criança. Não, não precisa acordar, tá? Essa criança de madrugada em horário nenhum. O que que é importante? A gente diminuir a ingesta de líquidos, principalmente líquidos contendo cafeína, porque a cafeína pode estimular um pouco a bexiga. Então, diminuir a ingesta de líquido antes de dormir, 1, 2 horas antes. Claro, se essa não significa que eu vou privar aquela criança, eu vou fechar as 7 chaves, a água, o líquido. Não, a gente só vai diminuir. Então, a gente não vai ficar oferecendo líquido, a gente vai deixar para oferecer ao longo do dia os líquidos para a criança e antes de dormir só se ela tiver com sede. Se ela não tiver com sede, aí a gente deixa ela beber um pouquinho de água e tudo, mas o ideal é que a gente reduza um pouquinho essa ingesta. E sempre pedir para a criança fazer o xixi antes de dormir, né? Que às vezes, e aqui é tiro e queda, se não fez xixi antes de dormir, vai fazer xixi na cama, não, não tem jeito. E lembrar, e essa questão de ser um desfraude mais gentil, né, Mari? Porque antigamente realmente às vezes as pessoas eram violentas com as crianças. Eram, Tinham eram. punições, né? Por conta dos escapes ou de não entender que tinha que fazer o xixi e o cocô. Enfim, isso pode gerar para a criança, né, Mari, traumas. Enfim, Uhum. pode dificultar mais ainda o processo. E na Então, verdade ainda existem, né, pessoas, mas assim, que foi a forma da criação da pessoa. Às vezes a pessoa né, não teve uma orientação profissional para isso, mas infelizmente ainda existem pessoas que batem no filho, deixam o filho de castigo porque a criança fez xixi na cama, ou fez xixi na calça, ou enfim. E a gente sabe que a culpa não é da criança, ela não fez xixi na cama, na calça, porque ela quis, né? Então, é importante acolher a criança, explicar, né? Mostrar que tá tudo bem, mas também inserir a criança no momento, né? Tipo, é, ela fez xixi na calça, fez xixi na cama, ela vai te ajudar, né? Durante aquele processo. Mas também você não vai colocar ela como castigo. Não, agora você vai limpar, você vai trocar a roupa, não. É um processo que é junto, a mãe, o cuidador, junto com a criança. isso para não gerar mais um trauma, né? É. Eu Que às achava vezes, até bonitinho o Miguel quando ele estava nesse processo da noite. Ele às vezes acordava já molhado, me chamava, mamãe. Quando eu vi, ele já estava com o armário aberto, tirava, gente, minha gata aqui a passando na gata. frente. Tirava, aí já estava com a roupinha retirada e já me entregava para ajudar ele a trocar de roupa, assim. E foi super tranquilo. Sim, e essa naturalidade, eu acho que a naturalidade e o acolhimento, né, Mari, faz muita Isso. diferença. A gatinha quer participar Quer também. aparecer. Eu acho, Isso é essencial. E existem ainda países que é cultural, né? E tem alguns artigos que eu fiz uma aula sobre esse tema. E tem alguns artigos em alguns países que tem isso, que tem um artigo que fala assim, os 7 pecados mortais das crianças, de tipo assim, mortais mesmo, de assim, às vezes a criança morrer de maus tratos porque deu alguma coisa errada. Então, um dos 7 pecados mortais da criança era não dormir à noite, a questão do desfraude, eu não vou lembrar agora todos, mas alimentar, não comer direito, era um dos principais pecados mortais, que levavam mesmo à morte da criança por maus tratos. nossa. É. E eu acho que pra gente resumir, né, Mari, então pro pessoal, não sei, tem mais alguma coisa que você acha que é importante comentar? Não, acho que a gente falou bem, assim, tudo. Eu queria até, assim, se alguém tiver uma dúvida, no meu Instagram tem um link para entrar no meu site, que tem um e-book só de retirada de fraldas. Eu acho que tá bem, assim, com uma linguagem mais leve, mais interessante, Isso que eu ia para falar, pro pessoal entrar lá pra ver esse e-book. isso. Legal. É. E aí, qualquer dúvida também, a gente está à disposição. Pode mandar mensagem inbox pra gente. Eu tenho o maior prazer de tirar dúvidas sobre fraude. Eu acho que também é importante. Eu acho que também a gente aprende cada vez mais que cada criança
tem suas peculiaridades, tem as suas dificuldades ou facilidades. Então, eu acho que a gente também, como profissional, acaba aprendendo com cada paciente, com cada criança, como lidar com esse processo. É. E para concluir, né, a gente podia falar que então, basicamente, não existe uma idade certa, tem um Isso, período que eles entram nessa fase de uma maior maturidade, né, neurológica, que eles conseguem controlar mais, então o esfíncter, conseguir segurar o xixi e o cocô e soltar, né, ter esse isso. controle que Uhum. acontece por volta dessa idade. É Desses dois importante, anos. é importante como pais e cuidadores, como família, né, Isso, essa observação de perto dos sinais de prontidão, que são físicos, são comportamentais, são sinais cognitivos. A criança vai demonstrar para vocês e, lógico, conversar também com o pediatra para entender quais são esses sinais, né, que a gente comentou aqui, né, Mari, já. isso. Então, Uhum. observando os sinais, conversando, agindo com naturalidade, mostrando para a criança, né, igual a Mari falou, ir no banheiro e a criança vê você fazendo xixi também, cocô, a gatinha. Isso. A gatinha tá querendo participar da live. Você ter uma certa naturalidade e não ser nada forçado. Isso. E E o que que é importante, que eu acho que eu acho que a palavra-chave do desfraude é essa. O título, a criança é o protagonista, né? A criança é que vai guiar esse processo. A gente está ali para apoiar, para ajudar, o caminho é ela que faz. A gente está ali para ajudá-la a trilhar este caminho. sim, e qualquer outra alteração que a criança tenha, seja constipação, enfim, qualquer causa orgânica que a criança tenha que pode ser que dificulte um pouquinho o processo, fazer isso em parceria, né, Uhum. com o Isso, pediatra que acompanha essa criança, conversar, saber isso, quais são os desafios extras, né, que vêm com se a criança tem realmente alguma outra questão, mas que na maioria das vezes o processo, quando iniciado com uma certa tranquilidade, né, e uhum. acolhimento, como vocês falaram também, né, acho que teve uma seguidora aqui que eu Falou em não vi o acolhimento, nome, é falou a em acolhimento, Janaína. É, e acolhimento. Esse processo isso, vai de uma maneira mais suave, mais tranquila. isso, isso. E outra coisa, não preocupar com pressão, né, de família, pressão de vizinho, de amigo, quem for, né? Quem sabe melhor que quem está preparado para isso é a criança e o cuidador dela. Exatamente. Então é isso. Acho que foi ótima a live. Que bom que deu certo. Não caiu meu, como é que fala? Meu vídeo. Então, Semana que vem, então, quinta-feira, 8h30, doutora Denise Brasileiro, que é nutróloga, vai estar aqui com a gente para falar sobre o agosto dourado, falar dos benefícios. Então, quem tiver alguma gestante ou alguma mãe que estiver amamentando, quiser convidar para participar, a gente vai falar um pouco dos benefícios da amamentação, tanto na questão do crescimento e desenvolvimento, e tanto psíquico e mental dessa criança. então tá joia. Então agradecer a todo mundo que Então, entrou esse dia gelado aqui em São Paulo. é, Aí tá mais quentinho, né, mano? Mas agradecer a todo mundo pelo é, tempo, né? Por ter entrado. isso. E até Foi a ótimo. semana que vem. Até semana que vem.